Querido Mestre Jesus, queremos, Senhor, mais uma vez, te agradecer por mais esta oportunidade de aqui, Senhor, estarmos reunidos em Teu santo nome. Queremos, ó Jesus, em Teu santo nome agradecer a presença dos nossos mentores, protetores, guardiães, aos mentores e protetores desta casa, que estão sempre nos auxiliando na realização de cada tarefa que aqui executamos. Te agradecemos, Senhor, por esta casa que nos acolhe, aonde aqui, Jesus, temos a oportunidade de aprender, Senhor, sobre os Teus ensinamentos, de aprender, Jesus, sobre o Teu amor, sobre a caridade, de aprender, Senhor, sobre as nossas vidas como espíritos. Nós queremos, ó Mestre querido, te pedir, Jesus, para que abençoe e proteja, Senhor, esta casa, para que a envolva com a Tua luz, com o Teu amor, para que envolva, Senhor, a todos aqueles que aqui vierem, que ao entrar nesta casa, Jesus, que todos, encarnados e desencarnados, que sejam, Senhor, envolvidos pelo Teu amor, que sejam envolvidos, Senhor, nas Tuas bênçãos, e que ao deixarem esta casa, Jesus, que possam levar consigo as Tuas bênçãos celestiais, que possam levar consigo, Senhor, a Tua paz. Mestre amado, nós te pedimos ainda, Senhor, para que se faça presente entre nós, para que possa, Jesus, estar ao lado de cada um de nós, nos orientando, nos inspirando, nos intuindo e nos auxiliando, Senhor, para que esse encontro seja um banquete de bênçãos para todos nós. Que a Tua paz e o Teu amor não nos falte, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Hoje nós falamos, o tema de hoje é sobre a prece.
O nosso amigo já cruzou os braços aqui. E às vezes eu brinco, né? Porque no nossos grupos de estudo, eu gosto sempre de convidar as pessoas que estão lá estudando para alguém fazer a prece inicial, a prece de encerramento, e a gente vê a relutância que é para alguém dizer que vai fazer a prece, né? Semanalmente. Então as pessoas têm um certo temor, né, de fazer essa prece, mas não há nada de tão difícil, não há nada que a gente não consiga realizar. Mas o que é essa prece, né? A primeira pergunta que a gente precisa fazer é: o que é a prece? Né? Todos falam de prece, mas o que seja a prece? De uma forma bem genérica, a prece ela é uma invocação. Então é através da prece que nós invocamos, né, a bondade de Deus, que nós invocamos a presença dos bons espíritos, né, que nós invocamos esse auxílio que tanto necessitamos. Porque é através da prece que nós temos a oportunidade de ter um diálogo mais direto com Deus. Tá? Muitas das vezes a gente encontra esse obstáculo, temos dificuldades para fazer essa prece. Muitos de nós aprendemos a fazer as preces decoradas. Qual a diferença? Porque nós temos aí, né, distribuído no mundo uma infinidade de preces decoradas. Então nós temos lá ditando e a gente decora essas preces, tal como o Pai Nosso, como a Ave Maria, como o Credo, como tantas outras. Mas qual a grande dificuldade que nós encontramos como barreira com relação às preces decoradas? Elas têm o seu valor, todavia, quando nós nos adaptamos a fazer essas preces decoradas, elas ficam automatizadas na nossa mente. E muitos de nós, constantemente, as fazemos apenas com palavras, sem nenhum sentimento. Nós apenas falamos a prece, né? Porque decoramos. Então nós sabemos frase por frase e a gente repete, mas sem que essa prece decorada, sem que ela nos toque em nada, né? E muitas das vezes a gente acredita que fizemos o nosso papel, que nós realizamos as nossas orações. E como devemos realizar essa prece? Como devemos orar? De uma forma simples, né? A oração ela deve ser realizada, a prece ela deve ser feita em um diálogo entre nós e Deus. Para a realização desse diálogo, ele pode ter intermediário, tá? E tem, que são os espíritos. Mas quem são esses espíritos? São aqueles que nos acompanham, os nossos espíritos familiares, os nossos amigos espirituais, né? Que sejam mentores, protetores, não importa a classificação, mas aqueles que nos amam, aqueles que querem o nosso bem. E eles nos acompanham nesses momentos de prece, para nos ajudar a conseguir ter essa ligação para com Deus, para conseguir ter esse momento de diálogo, aonde a gente possa
expressar efetivamente os nossos sentimentos. Onde a gente possa dizer de coração aberto aquilo que gostaríamos de conversar com Deus. Nós costumamos dizer que uma das formas bem tranquila para a gente fazer essa prece, que aí a gente pode ao longo do tempo ir adaptando e ajustando, é que no momento da nossa prece nós possamos imaginar a presença de Jesus ao nosso lado, sentado à nossa frente. E então nós iniciamos um diálogo com Ele. E nós falamos a Ele. Falamos e conversamos com Ele. Dizemos para Ele aquilo que gostaríamos de falar. Porque aí nós temos a oportunidade de permitir fluir os nossos sentimentos, as nossas emoções. E é através desses sentimentos que a prece adquire o seu maior poder. Não é pelas palavras. Porque as palavras, simplesmente, elas não têm alcance. Se nós não tivermos sentimento, se nós não tivermos o envolvimento, as palavras, o alcance dela é muito curto. E não expressa a nossa verdade. Quantas vezes, num diálogo comum, as pessoas falam uma coisa e pensam outra? Isso não é comum entre as pessoas? Acontece o mesmo. Só que nós estamos falando com Deus. Nós estamos querendo conversar com Deus. E entre nós e Deus não há segredos. Não adianta nós querer disfarçar os nossos sentimentos ou pensamentos, substituindo por outras palavras que não correspondem com a nossa verdade. Isso dificulta o alcance da nossa prece. Ok? No Evangelho, nós temos no capítulo 27 e temos uma recomendação, né, uma orientação colocada aqui no livro de Marcos, no capítulo 11, os versículos 25 e 26. E ele diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar, ao ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não falei muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedir a Ele. Esse primeiro texto ele está em Mateus 6, do versículo 5 a 8. Em Marcos está assim: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se não lhes perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não perdoará os vossos pecados. Então, isso aqui
é uma passagem, uma orientação bem geral de qual a nossa postura para orar. E Jesus coloca aqui, também nessa mesma parte que está em Lucas, ele fala de uma parábola, né, que ele diz assim, está escrito assim: ele também disse esta parábola a alguns que depositavam confiança neles mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graça por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousando nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: meu Deus, tende piedade de mim, pois sou pecador. Eu vos declaro que este retornou à sua casa justificado, e não o outro. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Então aqui nós temos uma orientação de qual deve ser a nossa postura nos momentos da nossa prece. Muitos de nós, né, a gente já ouvi isso muitas vezes, pessoas falam: puxa vida, José, eu oro e não acontece nada. Puxa, será que Deus não ouve as minhas orações? A gente só pede, né? A gente não agradece. Será que Deus não escuta as minhas preces? Por quê? Eu oro tanto e nada acontece. Bom, seria, né, a gente pode fazer um paralelo com os nossos pais. Será que nós, na condição de pais, de mães, sempre dizemos sim para tudo que os nossos filhos pedem? Será que essa é a postura mais adequada, mais justa? Né? Tudo que eles pedem, nós vamos dizer sempre sim. Deus também. Nem sempre, não é sempre, ou melhor dizendo, que ele diz sim para aquilo que pedimos. No entanto, as nossas preces, ela deve ter 3 partes: pedir, agradecer e glorificar. Né? Então essa é a estrutura do nosso diálogo com Deus. A gente pede, agradece, glorifica. Né? Não precisa necessariamente estar nessa ordem. Mas a gente precisa aprender a fazer isso, porque nós temos tanto a agradecer a Deus. O dom da vida já é uma dádiva grandiosa. A oportunidade que Ele nos oferece para caminhar nessa terra, dando a nós a chance de reconstruir os nossos caminhos para a felicidade, que dádiva maior. Quantas vezes não somos conduzidos literalmente pelas mãos? Quantas situações
complexas da nossa existência não foram minimizadas. Quantas das vezes nós reclamamos de uma enfermidade que está doendo, por exemplo, o pé, e a gente reclama, mas que na sua origem era para ter danificado talvez a perna toda, mas na sua bondade apenas refletiu no pé, uma dorzinha simples. Como nós não temos essa visão, nós ainda achamos que a dor no pé é muito, quando Ele, na sua bondade infinita, por amor, nos libertou a perna como um todo. E isso ocorre na nossa vida de maneira geral, em todas as situações. Quantos desafios nós enfrentamos, cuja sua origem era muito maior, mas foi minimizado. Naturalmente, quando há merecimento. E aí a gente tem o mínimo, chega para a gente. E nós não agradecemos. Né? Precisamos ter essa postura, aprender a agradecer a Deus. Porque Ele nos oferece muito. Muito, muito mesmo. Mesmo nas dores. Porque as dores e as dificuldades são as lições que nós aprendemos, que nós precisamos para aprender. Nós precisamos crescer, evoluir. E precisamos exercitar através dos ensinamentos que nos são necessários. E quantas vezes a dor nos chegam como uma bênção, trazendo para a gente ensinamentos profundos que nós não aprenderíamos de outra forma. Porque quando as coisas estão muito boas, estão muito tranquilo, algumas pessoas costumam se distanciar de Deus. Porque não precisa dele. Ou pelo menos imagina não precisar. E aí se equivocam. Cometem esse equívoco na sua postura de filho de Deus. Mas Jesus nos fala que nós podemos e devemos pedir sempre. Ele diz assim, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, ele diz assim: seja o que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Não importa, peça o que necessites. Se tiverdes fé, se acreditardes verdadeiramente, ele diz aqui, vos será concedido. No entanto, nós sabemos que há muitas particularidades. E quando Deus diz não para os nossos pedidos, é porque nós não necessitamos daquilo. Na nossa visão limitada, quase sempre olhamos nas limitações da vida material e acreditamos ter necessidade de coisas que, se chegar até nós, talvez seja o motivo para o nosso sofrimento. Mas nós queremos. E pedimos a Deus. E pedimos a Jesus. E pedimos aos bons espíritos, mas não chega.
E aí nós fala, puxa, não é possível. Porque eu oro e Deus não me escuta. Porque nós não precisamos daquilo. Quantas vezes não é necessário para a nossa vida a enfermidade? Mas nós queremos que Deus arranque ela de nós. Porque a saúde nos faz bem. Todos nós almejamos a saúde plena. E quando a enfermidade bate à nossa porta, nós reclamamos. Nós reclamamos a Deus e nós pedimos a cura. E quando essa cura não vem, muitos se revoltam. Alguns perdem a fé, né? E às vezes eu brinco, eu digo que ninguém perde o que não tem. Se perdeu a fé é porque não tinha, porque se tivesse, não seria essa a razão para perder. Porque a fé ela tem que ser alicerçada na razão. É a fé raciocinada, né? Que ela não nos traz ilusões. Ela nos mostra como devemos crer. E na prece nossa, que nós pedimos, e que muitas vezes Deus diz não. Não é por falta de amor. Não é porque não goste de nós. Não é porque ignore o nosso pedido. É porque nós não precisamos. Se nós recebermos aquilo que pedimos, não vai fazer bem a nós. Muitas das vezes, a enfermidade que bate à nossa porta é o remédio necessário para o nosso espírito. Mas nós esquecemos do espírito. Nós queremos olhar o corpo. O meu corpo está enfermo, eu quero a saúde. Mas o nosso espírito precisa dessa enfermidade para que ele se liberte de outros compromissos, para que ele possa amanhã, no futuro, tornar-se bem-aventurado, feliz, libertando-se de uma carga a mais, tornando-se mais leve, mais próximo de Deus. E se nós obtivéssemos aquela cura, talvez fôssemos fazer besteiras, comprometendo essa possibilidade de bem-aventurança para o nosso espírito. Isso é muito normal, isso é muito comum. Basta, como diz o Cristo, termos olhos de ver. A prece, esse momento curto que nós trazemos para a nossa vida, e quando nós utilizamos ela de maneira contínua, transformando-a em um hábito na nossa existência, ela traz benefícios incontáveis para a nossa vida. Porque a prece, quando assim fazemos, quando assim agimos, ela tem o dom de atrair para nós, para a nossa companhia, espíritos bons. Espíritos que se afinam com a oração, que se afinam com os pensamentos do Cristo e que passam então a tornarem-se nossos amigos, além de ser nossos irmãos. Começam a nos acompanhar e vai se achegando até nós e começam a nos instruir, nos orientando
nos aconselhando, mostrando-nos caminhos que nos conduz à harmonia, que nos conduz à alegria. Quantas vezes, diante das dificuldades, eles nos mostram, não mostram-nos os caminhos. Ele nos chega e nos inspira a solução. No entanto, o compromisso da execução não é deles. Não podemos esperar que os espíritos bons venham resolver os nossos compromissos. Não podemos esperar que Deus venha até nós para solucionar os nossos compromissos. Nem Jesus. Em outra parte do Evangelho, ele fala de uma parábola e conta a história de um homem que estava caminhando no deserto e estava a desfalecer de sede. Estava com muita sede, mas para todo lado que olhava só tinha areia, deserto, e não conseguia ver água. E aí esse homem, ele ora a Deus e pede ajuda. E aí os espíritos bons intui ele a escolher uma direção. Ele escolhe essa direção e segue. Alguns passos à frente, identifica um riacho com água corrente, fresca e potável, aonde ele adquire mais ânimo para se deslocar até esse riacho e lá conseguir matar sua sede. E aí se pergunta, puxa, mas por que o Espírito não se apresentou a ele? Assim, ele não teria dúvida da providência de Deus, que teria atendido a sua prece. E aí ele fala que se assim o fizesse, tiraria dele, como tiraria de nós, o nosso livre-arbítrio. A nossa liberdade de escolher os caminhos que queremos seguir, de escolher as direções que queremos seguir. Porque os bons espíritos, eles chegam até nós, dado a esse laço que nós construímos, e eles procuram nos ajudar, nos orientar, nos aconselhar. Se nós aceitamos os seus conselhos ou não, é uma escolha nossa, porque nós somos livres para escolher. Nada é imposto. Se escolhermos, certamente iremos trilhar pelos caminhos do aperfeiçoamento moral, trabalhando essa nossa postura como espírito em busca da luz, mudando a nossa forma de pensar, melhorando a nossa fé em Deus, purificando as nossas ações e atitudes, criando ainda mais, estreitando ainda mais os laços amorosos com os espíritos bons. E isso é uma crescente na nossa vida. Só por isso já tem um valor inestimável a prece no nosso dia a dia. Já tem um valor inestimável a prece em nossas vidas. E nós podemos orar por nós e podemos orar por todas as outras pessoas. No entanto, a nossa oração e os nossos pedidos, eles devem ser sempre realizados com sentimentos.
vindo do fundo do nosso coração, da nossa alma. Não apenas palavras soltas ao ar, que é o que ele fala também no Evangelho sobre as preces pagas. Antigamente se tinha o hábito de contratar alguém para orar por outra pessoa. Então imaginemos essa terceirização. Nós terceirizamos uma necessidade de alguém para um intermediário que irá falar com Deus no nome dessa pessoa, e essa pessoa ele nem conhece. Que sentimento pode ter dessa criatura que vai orar por alguém que ele nem conhece através de um valor já pré-estabelecido? Então essa oração, ela não tem, dificilmente ela terá valor, ela chegará, alcançará os seus objetivos. E como alguém poderá cobrar por algo que ele não pode entregar? Como poderei cobrar por uma bênção que eu não tenho autoridade para entregar? Como eu poderei vender um produto que eu não possuo? Isso entre os homens classifica-se como desonestidade. E com Deus? Né? Mas nós, de maneira gratuita e por amor, nós podemos e devemos orar uns pelos outros, unindo essa nossa vibração, essa nossa energia, compartilhando com os nossos semelhantes os sentimentos bons, os desejos verdadeiros. E na medida em que fazemos isso, beneficiamos ainda mais a nós mesmos, tornando-nos os maiores beneficiados, mesmo orando pelo nosso semelhante. A proposta é que nós possamos trabalhar para que a prece ela passe a habitar em nossas vidas como um hábito, aonde nós passamos a conversar com Deus com maior constância. E essa prece não precisa estarmos em um lugar apropriado. Não precisamos estar em um templo para fazer. Não precisamos estar só no nosso quarto, de portas fechadas ou abertas. Não precisamos estar na nossa casa. Essa prece, ela pode ser feita em qualquer lugar, porque ela não precisa de palavras. As palavras nós utilizamos para que possamos nós mesmos ouvir os nossos pensamentos. Na materialização da fala. Para conversarmos com Deus, basta apenas que pensemos em silêncio. E isso nós podemos fazer em qualquer lugar. No nosso trabalho, na direção do nosso carro, dentro de um ônibus, no metrô, na sala de aula ou aonde estivermos. 1 minuto. Fechamos o olho ou não. Mentalizamos Deus, Jesus, ou um espírito bom. E a eles comunicamos, dialogamos, falamos.
do que sentimos, do que desejamos, das nossas tristezas, das nossas alegrias, dos nossos sonhos, das nossas frustrações. Não precisamos ter segredos. Com Deus, não. E assim, nós vamos construindo muralhas de proteção que nos conduzirá a uma vida muito, mas muito mais feliz. Nosso horário já estourei bem. Aí eu vou ficando por aqui, mas esse tema é bem extenso. Tem bastante coisa que a gente pode estar conversando sobre isso. E fica aqui o convite para vocês lerem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que fala sobre a prece. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos.